Então eles chegaram aqui, ela ia se separar, eles brigavam fisicamente, chegou a dar polícia na casa deles, por causa das brigas que haviam, miséria, desgraça. Chegou a base de sacrifício, como ficou a vida de vocês? Bispo, eu fui liberta, fui curada, o nosso casamento foi restaurado. Meu marido, em 2000, sofreu um acidente muito violento, ficou numa cadeira de rodas. Eu trazia ele para a igreja, não deixei de vir. Usamos a fé, ele foi curado. Hoje, graças a Deus, está muito bem. E os anos foram passando e nós, de volta em volta, de campanha em campanha, a Fogueira de Israel sempre trouxe o sobrenatural para a nossa vida, porque é uma forma de chamar a atenção de Deus. Eu sempre vi dessa forma. Nunca foi fácil, sempre foi muito difícil, porque sacrifício dói. E, inclusive, eu lembro de um dos sacrifícios que eu fiz, que foi todo o faturamento da empresa e mais o limite do banco. E um dos meus filhos, na época, que estava entrando na empresa, olhou e falou: mãe, poxa, agora você ficou maluca mesmo. Eu falei: fiquei, filho, e Deus vai honrar. E logo em seguida, uma semana depois, Deus já nos restaurou aquele valor, assim, com um pedido muito grande, e ele viu o poder de Deus. Então, os meus filhos e o meu esposo sempre foram testemunha de que o sacrifício funciona. Só que por nós estarmos numa situação, já temos 15 anos na igreja, digo já uma situação muito favorecida, porque nós conquistamos muitas coisas. E até gostaria que o meu esposo falasse a respeito dos maquinários, da empresa que nós temos hoje, do patrimônio. Houve, de certa forma, um comodismo da parte dos meus filhos, da parte do meu esposo. E na última Fogueira Santa de Israel, eu quis ir até Israel, quando veio a proposta da ida a Israel. Só que o meu marido, infelizmente, não estava da mesma fé que eu. E aquilo me gerou uma decepção muito grande, bispo. Eu fiquei muito triste, inclusive conversei com o senhor na época, porque se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não teria conseguido aceitar aquela situação. Eu não me revoltei com o meu esposo, nem com os meus filhos. Eu me revoltei com a situação deles ter visto tantos milagres, de nós estarmos tantas vezes dando testemunho para glorificar o nome de Jesus, e eles não estarem na mesma fé que eu, ou não respeitarem aquilo que eu gostaria de ter feito na época. E eu gostaria de ter sacrificado um imóvel que até o diabo colocou a pata, porque aquela documentação daquele imóvel ficou enrolada, que um cidadão apareceu dizendo que os imóveis eram dele, uma coisa absurda, que daí nós tivemos que resolver judicialmente, e de fato aquilo ficou amarrado. Só que eu senti no meu marido que aquilo foi uma desculpa dele. Como aquela situação não poderia desenrolar até o tempo hábil de irmos para Israel, eu senti que ele não fez força nenhuma. E diante daquela minha decepção, já que eu havia passado tantas vezes, tantas lutas com ele, e tínhamos vencido todas elas, eu falei: não é possível, meu Deus. A palavra que o meu esposo ouve, a palavra que o povo ouve, a palavra que eu ouço, tem que mexer, tem que abalar. O Espírito Santo tem que fazer a obra. E eu busquei muito nesses dias, eu sofri muito, eu confesso que eu chorei muitas vezes. Inclusive, eu tinha uma baixa imunidade orgânica, eu comecei a ter doenças que eu nunca tive. Foi muito difícil, bispo. Esses últimos 6 meses, principalmente, porque eu não aceitava que eu não tinha ido para Israel. Aí procurei orar muito, me colocar na presença de Deus. Não por questão de problemas, porque vocês estão bem. Graças a Deus. Está bem. Bem. Por questão de fé. Exatamente. E eu pensei assim, bispo, eu usei a minha inteligência. Porque se Deus tinha restaurado o meu casamento, onde eu que não amava o meu esposo outrora, e hoje eu muito, não podia Deus colocar uma situação que nós viéssemos a nos separar. Eu falei: isso é o diabo que está agindo, e eu não posso ser levada pelos sentimentos. Aí eu pensei, o senhor até me orientou: volta para a sua empresa, porque a sua empresa precisa da senhora, que eu havia me afastado. E quando você se afasta, bispo, você deixa de compartilhar problemas, dificuldades, e perder até um pouco da moral, digamos assim. Aí eu perdi força, porque se eu tivesse usado a fé como eu usei dessa vez, eu teria conseguido convencê-los. Aí eu me fortaleci. Domingo, quando veio a proposta novamente de ir ao templo, eu falei: eu vou. Esse envelope já está dentro de mim há muito tempo, eu vou só fisicamente buscar esse envelope, porque espiritualmente ele está dentro de mim há 6 meses já. Eu já fui para Israel pela fé, e agora eu vou ao templo, porque o que vai acontecer nesse dia, bispo, vai ser extraordinário. Eu tenho certeza disso, vai ser para abalar. E eu tenho que estar lá, eu tenho que estar lá. Só que o meu esposo não se mexeu. Eu dei um passo, bispo, em direção ao altar. O Espírito Santo falou: não. Eu falei: mas espera aí,
O Espírito Santo dizendo não foi o diabo não, foi o Espírito Santo. Ele falou, espera. Porque o Espírito Santo sabia que o maior desejo dentro de mim é que o meu esposo fosse junto. Porque eu ia de qualquer jeito, bispo. Custasse o que custasse, mesmo porque eu retornei para a empresa para mandar, bispo. E tanto é que eu voltei com tanta moral que eu resolvi 3 problemas que iam gerar prejuízo grande para eles. E eles tiveram que reconhecer aquilo que o senhor falou. A senhora volta e faz a diferença. Que eles vão reconhecer que precisam da senhora aqui. Eu não tenho estudo, bispo. Eles têm. Mas eu tenho condição espiritual para vencer as guerras que se apresentam lá dentro. Porque eu a resolvi. senhora foi impedida de fazer o sacrifício, mas a senhora se manteve no altar de sacrifício. Com certeza. Então, o que ia ser uma desgraça, um prejuízo, a senhora evitou. Evitei e os meus filhos reconheceram isso. Com isso, bispo, eu conquistei a moral diante do meu esposo e dos meus filhos, profissionalmente falando, e avisei, eu vou sacrificar. Meu marido ficou maluco, ele falou, não, porque nós estamos numa situação, agora tem muita coisa para entrar, para acontecer, agora não é o momento. Eu falei, não, dessa vez não. Até o meu casamento está em risco, eu falei para ele. Mas Deus sabia no meu íntimo que isso não ia acontecer. Bispo, ele ouviu uma palavra, e eu gostaria que ele dissesse o que ele ouviu e qual foi a atitude dele. Aí, para você entender, por que a gente luta tanto, para você participar com a vida, não com dinheiro, com envelope, na Fogueira Santa de Israel. Porque é o que temos falado constantemente. A glória de Deus veio e todo Israel teve paz e prosperidade. Quando eles pararam de sacrificar, a glória de Deus saiu, até o templo foi destruído e não ficou pedra sobre pedra. Fogueira Santa não é só para resolver problemas. Esse é o primeiro passo, é quando você chega aqui destruído. A Fogueira Santa é para manter a glória de Deus na sua vida. O fogo da fé aceso. Porque quando você deixa o altar, quando você deixa de crer em Deus, quando você deixa de obedecer, então você está abrindo a porta da sua vida para o diabo. Deus não pune, Deus não amaldiçoa, mas você deu, é como se você dissesse, diabo, agora está livre. Como é que o diabo fica? 24 horas aonde? Fazendo o que você acha? Esperando o fogo abaixar, esperando o fogo apagar. Então, se ela não tivesse se mantido no altar, corria o risco até de falência, porque começa um problema atrás do outro, como você viu na quarta-feira, como você vai ver daqui a pouco. Então, quando a gente, principalmente na Fogueira Santa, a gente luta tanto, é porque é a salvação da sua alma, da sua vida. Não é só mais uma conquista, não é só mais um carro, ou um carro melhor, ou mais uma casa, ou mais uma empresa, é a sua vida. Não é apenas uma vitória. Amém, pessoal? Entenda isso. Daqui a pouco nós vamos falar. Então, seu Ivo, o que aconteceu? Então, bispo, na segunda-feira, isso aconteceu no domingo. No domingo, realmente, eu estava bem... eu peguei o envelope para fazer uma oferta, e não fazer um sacrifício de 20 mil reais, que é uma boa oferta, mas não era um sacrifício. Mas para o Senhor, 20 mil é só oferta. É só oferta. Então, o que aconteceu? Nós vamos fazer 30 anos de casado, e eu estava me preparando para fazer 35. Desculpe. 35 já. E eu estava me preparando para fazer uma viagem para a Europa, para presentear ela, enfim. Mas eu pensei, meu Deus do céu, já faz algum tempo que eu estou juntando isso para fazer esse presente. E eu falei que eu não quero que a glória de Deus saia da minha vida. Eu tenho visto tanto testemunho de pessoas que tinham 15 pizzarias, que deixaram de exercitar a fé e perderam tudo. E outros testemunhos que o senhor tem mostrado justamente para mexer. E mexeu comigo, bicho. Eu chorei à noite, fiquei, sabe, não consegui conversar com ela mais, depois de umas alturas, na segunda-feira. Na segunda-feira eu vim para a reunião. O pastor no altar falou algo que, bem no final da reunião, foi a última palavra que me fez realmente que eu tomasse essa decisão. O pastor falou que tinha muitos membros que foram muito abençoados, que estão hoje vivendo uma situação confortável, que é a minha, graças a Deus. Eu sou muito bem, estou muito bem, a família vai bem, os filhos, todos os filhos super bem. Então eu falei, e não estão mais dando testemunho, não estão nem pedindo testemunho mais, porque não tem testemunho para dar. E realmente, bispo, dos últimos 6 meses para cá, a minha vida não teve nenhuma alta, não teve nenhuma baixa, mas não teve nenhuma alta. Ficou na mesma forma. E
E daí Deus me sacudiu mesmo durante a noite, falou comigo, veio um filme na minha cabeça de tudo que eu passei, de todas as minhas doenças, as nossas brigas, o passado, enfim, os filhos que viam nossas brigas na adolescência, toda aquela coisa ruim que foram 16 anos. E tudo aquilo veio naquela noite na minha mente. Eu falei, não, eu vou para o altar. Daí eu chamei ela de manhã, falei, não, Deus falou comigo e é isso aí, para aí era só uma oferta mesmo. Vamos para o templo, vai ser algo extraordinário, eu tenho certeza que vai ser algo que eu jamais vi e talvez nunca mais vou ver, uma coisa marcante, que vai ser marcante na minha vida. Eu tenho que ir, Deus vai estar lá, e eu não quero perder a glória de Deus que está na minha família, está na minha casa. É isso que eu tenho para dizer, bispo. Só para as pessoas entenderem, quanto vale a sua empresa hoje? Bom, bispo, só a empresa? Só a nossa empresa hoje dá em torno de uns 4,5 milhões. Só a empresa? Só a empresa. Muito bem. Fora nosso patrimônio particular. Só para terminar, o que o senhor queria falar? Complementando, bispo, quando o Espírito Santo me segurou para não vir buscar o envelope físico, porque o envelope espiritual já estava dentro de mim, foi porque o meu marido, ele faria a obra dentro dele, para que ele fosse comigo com a mesma alegria que eu estou indo. E hoje 20 mil reais é uma oferta. É uma boa oferta. Deus abençoe mais. Amém. Graças a Deus.